Olá galera, essa é a parte 1 do episódio 2. Desculpa demorar porque eu tava meio cansado hoje. Eu fiz só agora a parte 1. Vamos começar. Então ele pediu a todos na sala que ouvissem o que ele tinha a dizer a seguir. O Marquês levantou-se. E então ele disse: a filha Galloway deve saber que Ed é minha noiva. Então tome cuidado e preste atenção em suas palavras. Nós nos separamos. Ele encerrou abruptamente a reunião, deixando claro para todos que desta vez não haveria mais discussões. Bate-papo em grupo. Conversa em grupo. Adicionada Ben, Cleo. Só tem duas mulheres. Dois meninos. Quer dizer, contando comigo, 3. Quanto tempo faz desde a última vez que nos conhecemos? Sou Viola Então, oi. Oi, pessoal. Muito menos nessas circunstâncias. A voz de Viola parecia insuportável para Edith. Bem, eu já liguei para Cleo, Dan, Rich e Elisa. Eu não consegui falar com Thomas e a Lily. Ela agora é a dona da mansão. Estou um pouco envergonhado, deuses. Falo tanto. Mostram rara visita à capital. O Marquês disse que, mesmo que o padre Galloway insistisse, ninguém tinha o direito de recusar. Mesmo nestes tempos difíceis, o clima era simplesmente maravilhoso. Claro que era sarcasmo. Mas Lady Galloway, que veio de tão longe, é, claro, mais famosa que o pai. Galloway tentou perguntar o que Marcus queria dizer, mas o fato de você nos contou olhando para a garota, já deve ter sido difícil o suficiente. Bem, não é como a Jessie tentou incluir muita coisa, eu acho. A charra, porque você não é capaz de pensar direito agora. Então, provavelmente, especialmente a abordagem dela é diferente, só isso. Claro. Que Edith e o Marquês pensaram que ela iria começar a gritar com eles. Mas ela se levantou e disse: acho que já chega de conversa por hoje. Eu vou. O Marquês obrigado, Elisa. E perguntou para onde ela estava indo, pois não lhe designou um lugar para dormir. Mas lembrou que sua financista Edith, agora dona desta casa, também estava. Então simplesmente deixou a menina ir, sentada em sua cadeira longe do Marquês e Galloway. Eu realmente estou chateada. E, surpreendentemente, tudo correu bem. Porém, algo chamou e alarmou sua atenção. Viola levantou-se com bastante facilidade. Largou o vestido e foi embora. Mas seu olhar parecia tão astuto. Eu acho que ela não gosta de você. Você acha? Não tivesse o direito de falhar. Edith e Marquis voltaram para seus quartos. E no dia seguinte se encontraram novamente. Sempre a ordem. O filho mandou o dedo. Em vez de mim? Por que surge esse desejo de repente? Sua pergunta parecia que ele não confiava em Edith. Então, ela é difícil de agradar. Alguns, claro que não vou dizer quem, não queriam rescindir primeiro, o contrato. Então tenho que trabalhar de acordo com o salário. Ter uma cara tão astuta causaria um mau pressentimento até mesmo a um tolo. Obrigado por me apoiar. Perfeita para fazer algo assim. O Marquês decidiu não se envolver, então deixou tudo para Edith. O homem disse: faça o que você sabe, mas não se envolva muito nisso. Seria melhor. Hoje em dia, para tudo tem um aplicativo. Talvez, bem, você esteja certo, afim. Você consegue mandar mensagem. Pedir comida. Encontrar os melhores voos. Serve como alarme. Mas e se eles descobrissem isso com alguém açougue? Isso seria horrível. Eu vou contar pra Lily. Tem certeza? Sim. Obrigado, Cleo. E Thomas. Eu vou contar por Thomas. Sério, você vai fazer isso? Isso
e ser gentil. Boa parte dele. Melhor se ela ouvisse suas palavras então. Na cerimônia do chá, Viola perguntou: então você está dizendo que sua senhoria não poderia vir? Edith acenou com a cabeça, confirmando as palavras de Galloway. Uma garçonete se aproximou da garota e lhe deu um comprimido. Argyle pensou sobre para que servia Viola. Seus olhos se encontraram em descrença, mas não fingiram que algo havia acontecido. Desconfiada, a garota observou Edith beber sua porção de chá. De repente, ela sentiu uma leve tontura. Se ela soubesse que isso poderia acontecer, ela nunca teria ido a essa cerimônia em sua vida. Ao acordar, viu que havia uma luz suspeita. Eles encontraram um Tendo sentido corpo estranho e formigamento na virenta cabeça, Edith não percebeu o que estava sexinho. acontecendo. Ela sentou-se sozinha à mesa, sem entender por que estava aqui, quem ela era. Sua Então, cabeça estava como se estivesse vazia. atualmente estavam lá, você Tentando contou a recuperar ele? consciência, ela olhou em volta e não viu nem Gallows nem as criadas. Algo Sim, estranho passou pelo corpo. eu Ela contei. tentou tirar a parte de cima do vestido e abrir os ombros. Estava insuportavelmente quente. Como se a temperatura Ele ao ficou redor, ela offline começou a procurar alguma coisa nos imediatamente. bolsos, mas eles Céu. estavam vazios. Ela gritou: não pode ser! Minha cabeça Pobre latejava Thomas. A luz esquenta mais ainda. eu queria beber alguma coisa, ou dormir, para não sentir aquela dura pegar. Perceber tarde demais que aquele chá definitivamente não era apenas Isso água não é apenas, bom. mas com Do impurezas que fazia você se está sentir falando? péssima. O Marquês ficou sentado no chão por cerca de 1 hora e esperou que Argyle se aliviasse. A princípio, ele pensou que fosse um simples comprimido para dormir. Eu Mas vou parece falar a que a parte ação dele foi muito forte. que Edith reclamou do calor. você Ela está estava falando queimando. agora dele. Seu corpo apenas queimava como se fosse Sério, uma chama vocês ardente. Ela sentiu como se fosse morrer me agora. Foi ignorar. nesse momento que Marquês percebeu O o que estava namorado acontecendo. Ele da colocou a mão na cabeça eles e disse: apareceram isso assim, parece muito tempo. descobre que Há uma maneira de encontraram aliviar o sua corpo. sede, mas ele ficou em silêncio Imediatamente de repente, ficou percebendo o que offline teria que e fazer ninguém pelo bem dele. imagina nada. Ele era Elisa, obrigado a ajudá-la. com Ela o era que você sua acha? assistente e corria esses Me riscos diga por causa dele. o que você Então ele acha. deveria, pelo menos, aliviar o sofrimento dela. Edith tremia. Sentia um calor contínuo em seu corpo, como se estivesse queimando em uma Obrigado. chama fervendo em água fervida. Marquês Joinha. olhou para a garota com bastante simpatia, sentindo-se responsável pelo que aconteceu com ela. Depois de olhar Então, para o aquela que vamos coitada, fazer Marquês agora? voltou a trabalhar, mas nada adiantou. Ele tentou pensar em algo que pudesse aliviar de forma mais eficaz a condição dela. Ai, gente, eu quero. Ah, nossa, são postos aqui do perfil dela. Do arroba. Precisava pensar em outra coisa. Ele orgulhosamente levantou a cabeça e decidiu agir. Seu estado moral não lhe permite passar por isso tão facilmente. Mas, novamente, a responsabilidade Tenho pela forma como Edith novidades. se sente agora era maior do que seus princípios morais. Colocando luvas descartáveis, ele disse: vou te ajudar, Edith. Só estou te implorando para ter paciência Eu comigo já um pouco sei. mais. Quando a garota sentiu o calor subindo por seu corpo, sua cabeça desligou completamente. A dor percorreu suas pontas dos dedos. Uma leve convulsão tomou conta de seu corpo, após a qual ela se sentiu melhor. Ela tentou agarrar alguma coisa, mas apertou com força, como se isso pudesse ajudar a aliviar a dor dentro dela. Olhando para o Marquês, ela relaxou Claro, não. completamente. E mais tarde ela Eu disse: estou consigo pensar. impressionado. Ela parecia uma criança fascinada Você pelos já padrões faz coloridos das parte paredes do e no teto. grupo. Marquês pensou consigo mesmo. Uma vez não foi suficiente? Quanto dessa droga ela tomou? Edith continuou deitada na cama, sem perceber o que estava acontecendo. Ela e o Marquês trocaram olhares, e Edith exalou pesadamente. Estendendo a mão, ela disse baixinho: um pouco. Edith aproximou-se Sim, cada vez ela mais do Marquês, fez sem compreender por quê. de Seria tudo melhor para ele ficar pela- calado, mas não dizer para nada. Todas as mim. palavras eram supérfluas. Isso é Porém, muito bom. o que Edith disse realmente o impressionou. Ele não sabia que tipo de substância estava Entendi. fluindo em seu sangue, mas tinha certeza de que tinha um efeito muito ruim na garota. Ele tirou a luva apenas com os dentes e jogou para um lado. Continuando a voar para algum lugar no céu, Edith Sobre sentiu a última novamente uma foto dor que aguda, você me espasmos enviou. familiares de frações de segundo e formigamento nos membros. Ela não percebeu o quão rápido A foto da Cleo mais deitada na velhinha. cama, seu corpo estava impossivelmente exausto. O Marquês disse baixinho: graças a Deus ela parece melhor. Sua inspiração pesada simbolizava o fim de seu sofrimento e do sofrimento da Ok, menina. obrigado. Ele ergueu a mão direita e colocou 2 dedos para frente, atraindo a atenção da garota. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois exalou pesadamente novamente, virando a Uma cabeça foto para de uma ele receita disse: médica que se precisar aparenta, de ainda não roupas, pode levar descobrimos. minha jaqueta. Ele acenou com
direção da cadeira, sobre a qual permanecia a jaqueta escura do Marquês. O homem saiu rapidamente da sala, mas Edith permaneceu sozinha. De repente, ela percebeu o que o Marquês estava fazendo. Depois que ela acordou do leve transe da substância, uma sua receita vergonha não médica tinha fim. Rezando apenas para que tudo fosse um sonho, e tal. tentando esconder o medo, ela cruzou os braços sobre o peito e começou a sussurrar. Por que eu fui até lá, idiota da Edith? Eu deveria ter ficado sentada quieta e em silêncio. Mas não, eu decidi ir àquela Eu reunião estou idiota. Você ouvindo. pode enlouquecer. No dia seguinte, tudo estava tão Eu vi a ensolarado Cleo como ontem. Edith se vestiu e saiu da sala envergonhada. Ela foi até a empregada Ferro velho onde ontem. estava Galloway, mas ela respondeu. Lady Galloway se foi. Vim ajudá-la a se lavar, mas não havia mais ninguém lá. Ela saiu sem Sério? dizer uma palavra. Depois de Especialmente tudo ela que falou aconteceu, que a Cleo não. por Esse caso acerca. cheirava a uma coincidência muito estranha. Louco, não é? Um pequeno quebra-cabeça foi resolvido em sua cabeça, e Edith disse. Sim, ontem o Marquês Rodgson deveria ir à cerimônia do chá em meu lugar, mas eu fui à reunião em vez dele. Temo que ela tenha organizado tudo isso então que o Marquês tomaria chá, mas ela estava misturada com esta poção. Você tem uma ideia por que ela fez isso? Edith lembrou que Viola Não também tenho deveria estar no quarto certeza. à noite, para poder sair pela manhã. Mas Argyle foi perguntou, você notou algo estranho ontem à noite? para Talvez você tenha conseguido escutar. Edith tentou obter confrontá-la. qualquer evidência. A empregada disse. Colocá-la. Bom, não Então, tenho certeza. Mas ela ontem Lady Galloway recusou meus serviços. me Eu viu. não tive como entrar no quarto. Você Ouvi-la contou conversando com a empregada. ao Rich? Perguntei se o Marquês ainda não tinha Ainda voltado. não. Fiquei em algum lugar perto da porta para ouvir o que falavam. Desta vez, esse pequeno truque ajudou muito Edith. Segundo a empregada, Viola disse. O maldito mordomo, claro, mandou ele ir. O quê? Como? Então Argyle é realmente uma nora? Agora o Duque Marquês Talvez até eu. você Todas as palavras voaram como pedaços rasgados de uma imagem inteira. faça Edith percebeu que com Lady Galloway também estava discutindo. ela E isso não pôde deixar de aborrecê-la. ao São Rich. apenas informações. Mas mesmo assim, pode-se entender que Viola perseguia dois objetivos. Primeiro, tomar o afrodisíaco junto com o Marquês, para que se tornasse irreparável. E segundo, descobrir se Lady Argyle é realmente a nora de sua senhoria. Galloway era uma mulher assustadora. Seu plano era bastante cruel. De repente, a empregada disse. Lady Argyle, queria perguntar sobre ontem? Edith voltou furiosa. Ela não sabia o que tinha acontecido ontem. Ela não Mas o sabia o que Rich tinha tem feito, que mas sabia que era algo saber. terrível e vergonhoso. Parece que ela foi pega. Então Tem- você pode realmente enlouquecer. Ela estava deitada na Vai cama e olhando para o descobrir- teto. Os ele vai cabelos descobrir desgrenhados isso. estavam espalhados pela cama, tentando se encaixar nos travesseiros. De repente, entraram os criados que queriam limpar o quarto. Eles sorriram estranhamente enquanto ouviam os Obrigado, ela pensamentos de mandou Edith. um Para quê? sorriso e uma Vendo estrela. esses lugares estranhos, ela Então percebeu foi que isso, essas gente. A gente pessoas já também fez mais sabiam dos de alguma coisa, minigames mas que eu ela não tenho. conseguia nem se justificar para ninguém. Como ela olharia nos olhos dessas pessoas? E o Marquês? Consegui falar com a Por causa daquele Lily. maldito nervosismo, Vou Edith colocá-la decidiu ela que não quer mais no ficar nesta grupo propriedade. agora. Não quer fazer Adicionado aquele por trabalho estúpido de Cleo novo. Lily. Mesmo um salário vezes Oi, maior não Lily. impede. Ela jogou as coisas, uma por uma, Olá. uma mala de futebol e uma mala de couro, que mal fechava por causa das coisas mal empilhadas. De repente ela parou. Se Mais uma vez alguma olhou para que o é quarto em que uma estava. Mais uma vez percorreu falaram os melhores nesse momentos grupo. em sua cabeça. Mas foi tudo em vão. Ah, Edith disse: não importa absolutamente nada. A única coisa que me importa é como eles descobriram. Ela não podia mais confiar em ninguém. Então fez as malas Claro. e partiu para a propriedade do Visconde Argyll. Na entrada, ela foi recebida por Eu um homem vi que Vernon. Ele vestia uma camisa disse por cima que o da qual Thomas foi e Acho a que esse homem Jess não tem ideia da palavra ia moda. te Ao ver Edith parada contaram na soleira, ele pareceu sair do transe. Revirou os olhos e ficou surpreso. Edith disse: você se tornou um chefe Sim. e agora dorme o dia todo? Na verdade, minha esse opinião, menino parecia a muito Jess cansado, embora tenha ficado surpreso com a chegada É inesperada real. da irmã. Já se Não passaram esperava 2 dias. que Edith está você trabalhando há 6 disse. anos. Então, um fim de semana Eu não também é acho, mas mas tampouco que pude ir até sem avisar. Tão agora estranho. que Ela não sabia como eu voltar para o Marquês ou era não. a A última questão era se ela voltaria para que falou ele. sobre Tão isso. assustador e solitário. Era tudo incrivelmente cansativo. Nada Edith é contou a mais. história sentada no quarto de uma de suas filhas mais novas. Ela fugiu da realidade. O efeito disso foi como um álcool forte.
Relaxa. Então, Mas se depois foi muito você difícil se acostumar a trabalhar novamente. A pode menina falar perguntou. A princesa agora pouco mora no sobre a castelo do Hannah? príncipe. E o que acontecerá com o país dela? Essa Boa menina ideia. maravilhosa de olhos azuis verdeados era incrível. Seu nome era Sophia Argyle, filha da família Argyle. Edith se levantou e respondeu. Que A você princesa tem um irmão mais vai novo. Ele logo se tornará rei. Ou melhor, ela mesma poderia se tornar rainha antes. Mas agora ela está casada. Então, bem, não é exatamente por causa do casamento. A pequena Sofia torceu o rosto de maneira A estranha. Hannah tinha esperando uma algum resposta. inimigo? Ela perguntou. Não, eu tenho Então por que ela não se certeza. tornou uma? A princesa pode. Nós também temos uma rainha. Ela também conseguiu. Edith olhou surpresa para Eu a não pequena Sofia. consigo Depois voltou a ninguém olhar para o que livro. Após o que não concordou que o ame a livro era um Hannah. pouco estranho. De repente, Edith disse. Incrível. Você quer ouvir outra história sobre sua Era? majestade? A menina Eu tô ficou fazendo essa pergunta pra ter uma imediatamente feliz. dúvida. Se ela Seus acha olhos que a brilhavam Hannah tá muito enquanto morta. ela ouvia as histórias emocionantes sobre o rei e a rainha. A pequena Não, Sofia começou a eu perguntar pela quis rainha dizer e isso disse: dessa o forma. marquês é muito bonito e a rainha também. Vai ser Você acha que o corpo é da muito Hannah? legal se ela tiver cabelos prateados também. Eles são tão parecidos. Não. Já vi a foto da coroa no livro. Palavra por palavra. A Hannah Sofia tem envelheceu. irmãos? Estava cansada de falar sobre a coroa e os cavaleiros. Várias coroações, espadas e guardas. A Lily é a irmã mais nova dela. E adormeceu. Argyle saiu da sala com um Você suspiro de estava alívio. Ela me estava dizendo, terrivelmente você não cansada. sabia disso Embora houvesse menos até trabalho agora? do que o normal, ela sentiu que era terrivelmente Ninguém difícil para ela me ficar de disse pé. nada Então foi sobre para a isso. sala. Agora, uma cama Ah, quentinha tá. bem debaixo dos Ok. pés não Não faria é, mal. é apenas Aquela a máquina que Lily. poderia trocar de roupa em poucos segundos. Edith pensou do tipo Por que havia isso poucos era tão trabalhadores na propriedade. importante Mentalmente, para ela já se mim desculpou que por tal ato. ela Ela também estava não preocupada com o soubesse que Marcos sobre diria. o corpo. Ele com certeza iria trazer à tona o assunto relacionado a Galloway. Mas como explicar para ele que essa mulher tentou comê-lo? Ele vai ficar com raiva, Descuide, blá não blá. acredite, e talvez ria bem É de sua cara. Esses diferente. pensamentos enchiam sua cabeça. É possível que a Hannah tenha simplesmente fugido? A certa altura, ela Não, entrou eu no não quarto e fechou consigo a porta. imaginar que ela Naquele segundo, tenha sentiu um alívio incrível. O feito quarto isso. natal onde ela cresceu tinha um Ela visual completamente não diferente, assim, mas quero manteve dizer. aquele clima. O que Edith devia As fazer? coisas Provavelmente estavam só Deus sabia a começando resposta para essa a pergunta. No entanto, pensamentos pensar de paz tudo a bem abandonaram quando para a porta ela. atrás dela vibrou Ela com tinha, batidas intensas. ela ouviu tinha uma voz familiar perguntar: uma Edith, você ótima está aqui? família, Argyle respondeu namorado exigentemente que sim. Onça. Era Rose Argyle, Eu esposa também do Visconde Argyle. Ela disse baixinho: estava feliz Me desculpe, na sua estou vida. tão atrasada. Queria falar com Não você. palavra. Você se importa se eu passar por aqui um pouco? Edith assentiu e se afastou da porta, permitindo que Rose entrasse. Ixi, eu vou fazer essa Essa mulher pergunta. não era de fofocar. Você Ela era muito está esperta. com Então inveja sabia da Hannah? exatamente o que estava acontecendo. É uma pergunta Edith convidou importante, Rose gente. para se O sentar que e puxou uma cadeira para ela. Quando se sentaram você juntas, pensou Rose exalou, de olhando diretamente uma... para Edith. A garota Essa disse: é errado Acho que de você mim. entende por que vim aqui? Não é da sua natureza fazer viagens tão espontâneas. Edith baixou a Ela, cabeça, a Hannah. concordando com as conclusões de Rosa. Observando e ouvindo essa Além mulher, que eu disse que Edith esse lembrava-se hack constantemente das palavras do irmão. Ele falava disse palavra por que palavra. viu o Ela estava tão sequestro. imersa no trabalho de um financista que não só não Ah, compareceu, sim, eu como me também lembro. não respondeu a nenhuma carta. E agora veio sem avisar. Por isso, Você não é de acha surpreender que considere ele esse comportamento pode- um tanto estranho. Rose disse calmamente. Edith, acho que você Bem, precisa é compartilhar suas que só experiências com alguém. falei Por com favor, ele conte-me sobre elas, o que uma aconteceu. vez. A menina olha Isso, chocada então para Rosa, que lhe oferece um ombro para difícil chorar. Era dizer. como se Rose estivesse Mas pressionando os pontos que mais para doíam, ser que eram a tão situação, dolorosos, eu não como acho consumia que Edith de dentro seja para fora. Argyle exalou de pesadamente, nós. girando os dedos, Que mais tentando se distrair das terríveis você quer negociações. saber? Rosa viu que Edith virava a cabeça e tentava evitar olhar para ela, mas entendeu que havia motivos pessoais para isso. Edith começou calmamente. Sim, é tudo exatamente assim, para falar a verdade. Um dia antes de Então, vir para ela cá, tinha tudo aconteceu assim. contado A sobre mestiça isso. começou a contar suas experiências. Sentiu como Eu se fui- realmente tivesse melhorado. Que Não foi calma interrompida, de não noite berrou, não gritou. passado. Apenas ouviu com atenção
e disse palavras adequadas de apoio. Isso foi mais que suficiente para a felicidade. Rosa continuou ouvindo Edith. Ela entendeu que a menina estava exausta. Desde sempre Porém, quando Argyle terminou, na Rosa minha começou. casa até Edith, você não deveria ter fugido do Marquês. Não continuou de forma alguma vindo pelo que fez. bem O que você fez não no foi sem ferro motivo. velho Edith ouviu essa mulher com atenção. Por do algum motivo, ela Rich. tinha essa sensação de que contaria algo realmente útil. Rosa continuou. E que bom que você Existe veio até nós. uma E não para outro razão lugar. Mas para específica resolver por o isso. problema, foi necessário Bem, pelo menos e conversar com a bem, cidade bem natal dele. possível. Estas palavras ecoaram na cabeça de Edith. Ela timidamente Eu baixou a não cabeça sou e tentou terminar a conversa. uma Rosa fã continuou. de Eu ir sei que, lá. como vassalo do Bosque Prateado, você tem orgulho de sua posição e é Mas leal ao por seu quê? mestre. Então não pode deixar de ter medo, pois depois de tudo o que aconteceu, será Eu difícil realmente retornar não sei relacionamento para a explicar fase anterior. Era como isso. se Gomes tivesse insinuado que todos Eu acho seriam que mas agora isso seria tem impossível. Uma coisa é a comunicação entre o fazer chefe alguma e seu súdito. coisa. Edith pensou. Tudo porque ele é Alpheus Godwin. E o que Quando é disse palavras sobre longas, essa gente, é pessoa muito ficou difícil no de fundo do ler. coração. Durante todo esse Me tempo, dá eu distância fiquei da feliz com o papel de floresta. servo fiel em sua Uma casa. vez Mas isso não pode visitei continuar por mais tempo. correndo, dando A marquesa ainda muito financista Edith rápido. Argyle passará despercebida? Caminho Ninguém. do ferro A garota velho voltou e disse: do mantenha isso em Rich. segredo do irmão. Rosa queria responder algo, mas Edith não deixou. Ela tinha certeza que a Eu vi menina uma guardaria o voz de segredo, dois mas não homens. queria mais pensar nisso. Ela só abriu a boca para dizer alguma coisa. Como Edith disse, isso é o suficiente por hoje. No dia seguinte, a rua estava iluminada por um sol forte. A pequena Sofia e Terror estavam na entrada da propriedade, ao lado de uma grande carruagem preta. De repente, ele virou a cabeça e viu algo. Suas pupilas se arregalaram. Eu não Ele sei o percebeu que viu. devia Terror gritou: tem um em fantasma! mim Exatamente igual a naquele minha irmã. Essa é exatamente minha momento. irmã? Edith parecia tão confusa, como se fosse uma criança de 5 anos explorando o mundo. Até mesmo Sofia era mais esperta em comparação. Sofia sorriu alegremente e correu para Edith com as palavras verdadeiramente como um fantasma. Ela rapidamente Talvez. correu para sua tia e começou a falar com um sorriso no rosto. Quando Edith percebeu o que sua Não sobrinha estava dizendo, sei ela ouviu. que Tia, aqui em ninguém perguntou como Desfield. você está. Então vou perguntar, tia, você está Bem, bem? então Edith ficou em silêncio por um tempo. Ela olhou para a linda garota de olhos azuis com 2 laços no cabelo e disse: não estou bem. Sua voz parecia tão cansada que era uma pena para Edith que as palavras não pudessem transmitir como ela era tratada com cuidado na propriedade. A luz do sol refletiu várias figuras no escritório e iluminou o escritório. Sentada à mesa, Edith levantou a mão com um pincel e começou a escrever alguma coisa. Era uma carta para o Marquês. Ela escreveu o nome e o sobrenome dele e depois começou Você a pensar. deve Ao formular a contar frase, ela disse: por favor, aprove minha decisão de renunciar por motivos pessoais. Atenciosamente, Edith Argyle, financista. O Marquês sabia de tudo. Por isso, não havia necessidade de lhe dar todas as explicações. Ela pensou por um segundo se era você muito tem óbvio que razão. ela estava saindo do trabalho. Mas então percebeu que queria alguma coisa. De repente, ela ouviu uma voz familiar que soava no corredor, em algum lugar muito distante. Mas a cada segundo ficava cada vez mais perto. Alguém gritou: Edith Argyle, você é? Depois disso, o coração da menina Bom, eu afundou. sou Ela sentiu suas mãos suarem ótimo e seu em coração ouvir. bater descontroladamente. Nossa Era personagem já tá Marquês. se dando Dois bem com assistentes esse o perseguiam, personagem. mas ele não prestou atenção neles. Eles já estavam muito próximos. E agora Ela eu não teria conseguido vou. escapar. De repente, um dos criados disse: se você esperar na sala, eu mesmo trarei a senhora. O Marquês pegou a criada mentindo, porque há poucos segundos ninguém sabia onde ela estava. E agora todos estavam prontos para trazê-la, se ao menos o Marquês não entrasse. O homem não quis perder tempo com isso. Abriu rapidamente a porta e entrou na primeira sala. O criado gritou: com licença, mas este é o escritório do Eu Visconde. espero Mas que isso não impediu o ajude Marquês. de Por alguma alguma razão, forma. pareceu-lhe que este quarto tinha o que ele precisava. Ou se ele foi persuadido a sair daqui, então era definitivamente o que ele procurava. Nomeadamente Edith. A menina estava sentada debaixo da mesa, tentando nem respirar, para não ser ouvida de repente. Ela mal teve tempo de se esconder e ficou muito preocupada em não ser encontrada. Phil Hawkins é o irmão da Jet, resumindo. Senhora Walter é a dona do hotel e a rainha da fofoca é a rainha da fofoca. Estava muito apertado embaixo da mesa.
Edith não conseguia nem endireitar um pouco as costas, que já estavam rígidas de tanto Boa ficar sentada. escolha. Percebendo que o Marquês iria agora tirá-la de Vou debaixo falar da mesa com e fazê-la entrar na você carruagem, mais tarde. ela decidiu levantar-se, pois já estava Se exposta. cuide. Edith saiu rapidamente de debaixo da mesa e se levantou. O Marquês olhou surpreso em sua direção. Claro. Por alguns segundos tentou entender o que estava acontecendo. E então ele disse em voz alta: Edith, e você estava lá o tempo todo? Naquele momento, ela percebeu que havia Gente, ela ainda cometido um não erro deu a estúpido desbloqueação ao decidir pro sair nome de estraga debaixo da nela, mesa. porque ainda Afinal, não. o aristocrata nem percebeu ela, mas já planejava ir embora. Tudo poderia ter sido diferente. Edith caminhou lentamente em direção à saída, tentando sair Ai, gente, eu acho que eu não silenciosamente mostrei da uma sala. coisa dela, Porém, que é- o Marquês a agarrou, bloqueando a saída da sala, o que tornou a situação ainda mais incômoda e O zap inútil. do jogo, Tocando-lhe que a é mão, esse telefone, Edith ó. lembrou-se daquela O noite em que o mouse. Marquês, pairando sobre ela, tentou aliviar-lhe a dor. Eu tô falando Isso causou um telefoninho. forte desgosto e vergonha dentro da garota. Então ela murmurou: Me deixe ir. Porém, o Marquês nem planejou. Ele tinha certeza Mais uma de que fugiria foto, novamente. e agora é da Então Han continuou em segurando preto e a mão dela. branco. Edith disse: Uma conversa entre Você a sabe Jess muito e bem o por que Rich. fiz isso, Excelência. Eu precisava de Você mais contou explicações. para Quando a algo assim Elisa aconteceu sobre naquele dia, não isso entendendo qual era o primeiro? problema, Marquês tentou resolver a Sim, eu situação. contei. Mas tudo foi em vão. Ele disse: Por Você quê? fugiu sem dizer uma palavra. Eu não sabia onde você estava ou onde te procurar. Só tava Você fugiu por pensando. causa disso para uma grande distância. Por isso Era vim totalmente pessoalmente, porque não sabia a razão. na minha Você gostaria que vista. eu fosse em vez de meu Você servo e deve o colocasse em uma se carruagem sem questionar? mais Edith ficou em cuidado. silêncio, amaldiçoando o dia em que decidiu concordar Você com está esse golpe. preocupado Ele comigo de havia novo? trazido Ele foi tantos na casa. problemas que era A mais Elisa fácil é simplesmente deixar para lá. ótima, Marquis um disse: coração muito Edith Argyle incrível. largou o emprego. Você não está faz esse bem. tipo de coisa. A menina sentiu o sangue pulsando em suas Tu veias de algo tanta raiva. tenho Ela que te disse: contar algo Então, o que você acha que é contar característico algo de mim? Por favor, me sobre perdoe a pelo Elisa. fato de que Ah, o por causa quê? de tanto orgulho É, você teve que superar um caminho tão longo. Eu não sabia que você decidiria ir atrás de mim pessoalmente. E por falar Espera. nisso, é muito oportuno, porque eu tenho preparo algo Ok. para você. Então Ela foi assim, atrás gente, e falta puxou a nem no carta final com do jogo, força. que Entendeu, é Marquesa? Com a voz mais egoísta, ela disse: que Eu ia mandar minha irritante. pessoa Eu para vou a ter propriedade de que... qualquer maneira. Mas se o destinatário aparecesse, então é um pecado não entregar-lhe o pacote que lhe foi Você atribuído. está lendo minhas Olhou mensagens? para a carta por Sim. alguns segundos, sem entender o que era, e então leu. Sua expressão mudava a cada segundo, como se estivesse Você lendo algo tão doloroso que o saber perturbava. onde? Porém, essa cara foi um erro. De Cabeça. repente, ele riu, tão fácil e casualmente, como se o pedido de demissão e demissão fosse algo extremamente engraçado. Então você Ele disse: sempre É até engraçado. Eu lê proíbo. Eu te digo as não. mensagens Vamos voltar para a propriedade. de Isso deixou outras Edith muito pessoas. irritada. A carta dizia em preto Apenas e branco conversas que ela estava se interessantes. demitindo. Que direito ele tinha de ficar com ela no trabalho? Edith gritou. Você não se atreva a me levar embora à força. Não vou nem sair deste escritório com você. Um estranho momento de silêncio pairou entre eles, que se transformou em um Você certo também lê conjunto de emoções. De as repente, mensagens Marquis disse: dele, então Você está assim, falando sério como agora? eu. Realmente queria deixar o emprego de financista? Essa calma não era Verdade. característica dele. Ele aceitou o fato de que perderia um dos trabalhadores? Para ele, não era um problema tão grande encontrar outra garota que estivesse Uma pronta razão para cumprir as pela ordens e que atribuições do Marquês. Ele era fazer um homem respeitável. isso Havia fila para esse para trabalho. encontrar Hannah. Edith respondeu calmamente que sim. Ela queria deixar o emprego. Marquis apenas disse: Claro. Edith olha para ele em estado de choque, como se tivesse visto um Máximo, fantasma. meio Ele realmente não ponto precisava final, de mais nada. E entendeu? não vai mandar a garota de volta ao trabalho? Parece que a história termina aí. Você acha O Marquês que não é o daqueles que vão persuadir. De diz repente, sobre o homem a pegou nos você? braços e a jogou nas costas, carregando-a até a saída. O sorriso em seu rosto não desapareceu, apenas cresceu, como se Sua Majestade gostasse de fazê-lo. Ele rapidamente se dirigiu para a saída, mas segurou a O que garota você pelas acha costas que ele e disse: faria Se você não é mais meu financiador, também não irei tratá-lo como um financiador. Quando Lady Argyle entrou na sala, Eu viu uma nem empregada que disse alarmada: falei Bem-vinda de com volta, ele Lady antes. Argyle. Fiquei com tanto medo que você fugiu sem Isso é dizer muito nada. estranho, O Marquês então. também ficou com medo. Edith interrompeu a empregada, insinuando que ela não tinha vontade de falar agora. Mal
conseguir A ficar de Jessie pé, provavelmente sentindo vai como me seu corpo estava dizer. enfraquecendo Talvez. gradativamente. A empregada preparou Você tudo confia em e mim. disse que se fosse necessário alguma coisa, Edith sempre poderia ligar para ela. Porém, a menina disse: "Acho que você me entendeu mal. Gostaria de sair desta propriedade." A empregada respondeu com raiva que não podia, porque recebeu ordem de não deixar Edith sair do quarto. E depois ela simplesmente correu para sua saída e saiu correndo do quarto como se ela não estivesse lá. Edith olhou ao redor da sala, mas não reconheceu esse lugar. Ela não entendia onde estava. Então isso a assustou um pouco. Disseram para apenas descansar, mas eles próprios ficaram como se estivessem numa prisão. Vi a Prisão Sully. domiciliária. Todos fogem da resposta. Ficam calados e não Você querem pode falar. me contar E a a aproximada do próprio vídeo? Marquês parece dizer: Claro, "Não é um saia vou ligar daqui." pra você. Edith estava cada vez mais exausta. Havia sofrido muito ao longo dos anos. Não queria mais Honey, good acordar. idea to talk Era on the demais. phone. Olhando a Yeah. foto, This Edith way I percebeu don't have de to write as repente much. que o quarto em que ela estava So, era o quarto de Então, sua She avó. saw eu vi Hannah A mãe do right before Marquês her a disappearance. maioria morreu cedo, o que se na Hannah tornou uma wandered out the grande farmácia, tragédia pharmacy para o while Mrs. matrimônio. Sully was Este sitting in quarto the é rainbow ocupado cafe pelas café. esposas do watching. Marquês há She gerações. always Por does isso that está sempre because limpo e arrumado, it's pretty much in the mesmo que town ninguém center. more neste quarto. Centro da Yeah. But cidade, Este anyway, quarto está mas vazio há she 20 enfim, said anos. Hannah Não é à was toa white que as a arrepios wall percorrem when she parece left the seus como um cabelos. pharmacy. papel. Perceberam onde She Edith was estava. holding something in her Mas por hand. causa de sua família, Normally ela she se wouldn't sentiu have thought culpada. anything of it, Depois but disso, she o Marquês noticed saiu muito because Hannah rapidamente. looked so Por freaked causa out. de alguns assuntos Ela urgentes, She o already gave her cansaço statement muito to the forte police, tomou conta telling dela. them the isso, same Edith thing, tinha mais ou certeza de menos. que o Marquês but não terminaria seus negócios however, antes que ela they adormecesse. didn't seem to care as Então, much. a menina decidiu ceder à vontade de That's dormir. it. Fechando É isso lentamente os tudo. olhos, ela se deitou em um pequeno E sofá foi ao isso, lado gente, da a cama. parte Vestida, 1 ela do adormeceu episódio neste 2. sofá Foi até a isso, noite. beijo, tchau, Já estava galera. muito Bye, escuro bye. lá fora.